Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Autoassauro 14, semana após semana. São mais de 4 anos. A gente trazendo a boa informação, a boa entrevista, que pode ser útil no seu dia a dia. E a nossa convidada de hoje esteve aqui em outras ocasiões e vem para falar de um tema muito importante. Vou apresentá-la, para quem não conhece ainda, a doutora Naiane Ellen Brito. Ela é especialista em endocrinologia e metabologia. Prazer te receber aqui mais uma vez, doutora. Olá, Guilherme. Olá, vocês, gente de casa. É uma satisfação enorme estar novamente aqui no seu programa, trazendo informações sobre saúde e atualizações a respeito da área, né? Isso. E que atualização é essa, hein, Guilherme? Essa tá fresquinha, diretamente do mês passado, de janeiro, aí, com a aprovação de um novo medicamento pela Anvisa, né? Um medicamento para tratamento de obesidade. Pois é, olha só, um novo medicamento que conseguiu em estudos reduzir em média 17% do peso de pacientes com obesidade ou sobrepeso, com comorbidade, chegará ao Brasil nos próximos meses. Bom, o primeiro passo já foi cumprido no início de janeiro, dia 2, com a aprovação da Anvisa. Doutora Naiane, que medicamento, que remédio é esse? Bom, esse medicamento trata-se do Wegovy. O Wegovy nada mais é do que a semaglutida. A semaglutida é uma substância que pertence à classe dos análogos do GLP-1. O que é isso? GLP-1, para você entender, Guilherme, é um hormônio produzido pelo nosso corpo quando nós comemos. Esse hormônio ele vai agir lá no hipotálamo, lá no cérebro, no nosso centro de regularização do apetite, ali, aquele centro de fome e saciedade. E vai falar pra gente, olha, pode parar de comer, chega, que você já está satisfeito. Então, você não vai precisar, o paciente não vai precisar estar se alimentando para ter a produção desse hormônio. Ele vai ser injetável e quando o paciente fizer a utilização dele, o paciente vai ter todos os benefícios que esse hormônio traz para a saúde e para o nosso organismo. Mas, doutora Ana, por que é tão difícil? Porque só simples sobre fazer, né? E comida é muito bom, gente, né? Convenhamos, né? Principalmente coisa que, né, não faz muito bem para a saúde, são geralmente mais saborosas, né? Tem a questão do doce, que a gente sabe. Mas por que a gente não consegue estabelecer esse limite? Muita gente fala, é falta de vontade, você tem que ter força de vontade. Tem gente que come, não engorda nada também. Tem gente que come só um pouquinho e engorda. Como lidar com isso no dia a dia? Como é que é a sua experiência ali no atendimento dessas pessoas? Doutor, eu tento, mas não consigo. Bom, Guilherme, primeiramente, tento deixar bem claro para os pacientes que a obesidade é uma doença crônica e progressiva. Não é falta de vontade, não é falta de vergonha, né? Não é falta de vergonha na cara. O paciente obeso, ele não emagrece, na maioria dos casos, não é porque ele não quer. É porque tem multifatorial, é uma doença multifatorial, a gente tem que analisar cada caso. O paciente obeso, ele por si só é um paciente inflamado. Mesmo depois que ele perdeu o peso, ele vai ter sim uma melhora cardiometabólica, melhora no perfil glicídico, melhora no perfil dos lipídios, ele vai ter uma melhora sim, mas ele ainda vai ser um paciente inflamado. Então, por ser uma doença crônica e progressiva, merece tratamento assim como as outras doenças crônicas e progressivas, como diabetes, a hipertensão. E isso para a população ainda não está muito bem consolidado, porque o paciente ele faz o tratamento, ele perde o peso e depois ele para ali de fazer atividade física, ele para ali de uma dieta mais restrita e ele acaba ganhando alguns quilos e até mais do que quando ele havia começado o tratamento para perder peso. Então tem que ter essa consciência que o tratamento é contínuo. Se o paciente ele come por emocional, é um comer emocional, a gente tem que continuar o tratamento para a questão emocional, para que ele não ganhe esse peso novamente. Então, cada caso deve ser individualizado, tá? Para ter uma melhor resposta e para não acontecer esse efeito sanfona. Porque a gente tem diferentes personalidades. Tem gente que desconta na comida, tem gente que quer no exercício, enfim, os excessos, né? Eles fazem parte do dia a dia. Mas voltando para o nosso tempo, de vez em quando eu abro esses parênteses aqui, mesmo fora da pauta, mas o Wegovy, ele tem como princípio ativo a semaglutida. É o mesmo de outra droga que já foi liberada no país para tratamento de diabetes tipo 2, o Ozempic. Bom, esse último, ele já tem sido prescrito por médicos em caráter off-label, né? Enfim, para emagrecer. Qual a diferença entre o Ozempic e o Wegovy, está chegando agora? Isso. O Ozempic, ele já está no Brasil sendo comercializado desde 2018. É importante lembrar que o Ozempic, primeira diferença, ele é um medicamento para o diabetes tipo 2. Ponto. O Wegovy não. O Wegovy já é um medicamento
para obesidade e sobrepeso. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante depois. Sim. Então a diferença básica é essa, né? A diferença básica é essa. E outra questão também interessante é como que vem essa medicação. O Ozempic, ele tem duas canetas. A caneta vermelha, que é de 0,25 e de 5 miligramas, e a caneta azul, meio esverdeada, que é de 1 miligrama. Já o Wegovy, ele vai vir em 5 apresentações diferentes. Ele vai vir na caneta de 0,25, caneta de 0,5, caneta de 1, 1,7 e 2,4 miligramas. Então, muito fracionado. Muito fracionado. Isso para quê? Para diminuir os efeitos colaterais da droga, até o corpo ir se acostumando também. Então, tanto o Ozempic, tanto o Wegovy, tem que ser fracionado a dose semanalmente. O nome já fala semaglutida. Então, a aplicação é semanal. Uma diferença também que vai acontecer com o Wegovy é que ele vai ter essas canetinhas individualizadas. Por exemplo, aplicou a dosagem ali numa semana, ele já vai descartar aquela caneta, diferente da Ozempic. Ozempic, o paciente coloca a dosagem, aplica e coloca na geladeira para mesmo se tiver uma reservinha lá, continua, isso, não tem problema. tem que ficar refrigerado. Já o Wegovy não, ele vai ser descartado, assim que você usar a caneta, já vai ser descartada. Bom, a gente sabe que é muito comum, igual a questão do Ozempic, ele se tornou nos últimos anos um dos 10 medicamentos mais vendidos, porque tudo que se relaciona ao mercado de beleza, emagrecimento, a gente sabe que, né, é claro, vende muito. Sim. Aí o Wegovy, em tese, ele vai acabar com essa questão off-label do Ozempic, já que ele foi testado exclusivamente para o tratamento de sobrepeso e obesidade. Porque então, aqui a gente está falando daquela questão, o Ozempic não deveria ser destinado para isso. Sim. Só que tem gente que, opa, peraí, isso aqui vai servir e vamos lá. Né? Em tese, poderia ser usado, até porque nos estudos mostram que a dose tem que ser fracionada. Então, se o Wegovy vai vir na dose de 0,25, de 0,5 e de 1, porque até eu alcançar a dose de 1 com o meu paciente, eu não poderia usar o Ozempic. Então, em tese, sim, até na dose de 1 miligrama. Depois que eu preciso aumentar a dose, eu não vou poder fazer isso com a Ozempic. Eu preciso realmente já estar com o Wegovy em mãos, que é de dose de 1,7 e de 2,4 para manter o tratamento para a obesidade. E falando dessas doses, porque o número sempre você relaciona. A maior a dosagem é porque a pessoa está mais obesa ou com maiores problemas. Como que vai funcionar esse fracionamento? Como que é isso no dia a dia? Então, na verdade, essa medicação ela tem que sim ser fracionada. Tanto a gente já vê com o Ozempic, com outros análogos de GLP-1, como, por exemplo, a Saxenda, o Rybelsus, que também é uma semaglutida. Todos os análogos, eles têm que ser fracionados, as doses até alcançarem a dose máxima. Isso para evitar efeitos colaterais que muitos reclamam, né? Principalmente náuseas, constipação. Então, o efeito, é dose dependente também. Quanto mais você vai aumentando a dose, você vai perdendo mais. Então, os estudos, eles se baseiam na dose máxima, certo? Então, é na dose de 2,4 miligramas de Wegovy, para o tratamento de perda de peso. Inclusive, o teste que os estudos, né, em que foram coletados todos esses dados para liberarem o Wegovy como um novo medicamento para tratamento de obesidade, se baseiam no uso de 16 semanas para dose de 2,4, né? Então, não foi com doses menores. O estudo, ele provou que para atingir os melhores resultados, se precisa adequar até chegar na dose de 2,4 miligramas. E a questão dessa dosagem, vai funcionar, o paciente mesmo faz essa aplicação, igual insulina, alguma coisa desse sentido? Como que vai ser? Guilherme, é muito didático a aplicação. O laboratório, né, a Novo Nordisk, sempre se preocupou com essa questão. Então, ela vai vir numa caneta única, tá? Ela tem 2 cliques. No primeiro clique, o paciente vai encostar na pele, né? Pode fazer uma prega, encosta na pele. No segundo clique, já está avisando que o medicamento está sendo injetado. Depois, quando ele tem uma questão de uma corzinha amarela que vai, tipo um êmbolo, quando toda a corzinha amarela, todo o êmbolo da caneta tiver alcançado ali o máximo, né?
é porque já foi toda a medicação. Retirar. Aí ele retira e já descarta aquela caneta. E faz o descarte, né? Isso. Então, em relação a isso, não vai ter muito problema, não. Não, bem tranquilo. Mas e no caso daquela pessoa que, por exemplo, quer uma superdosagem? Tem gente que eu conheço que come insulina pra caramba aqui, que vai dar um jeito. Abraço, seu tia. Nesse caso aqui, que tipo de efeito colateral pode ter uma superdosagem ou alguém que seja imprudente a esse ponto? Então, eu já tive, sim, pacientes que chegaram ao consultório. Minha vizinha está usando tal medicamento. Sempre essa história, né, doutor? Isso. Minha vizinha, então serve para mim. Né? E qual era a dose? A paciente, a vizinha já estava com a dosagem máxima e a paciente comprou e já foi injetar a dosagem máxima. Foi parar no pronto-socorro. Simples assim. Simples assim. Por isso, a orientação de que todo análogo de GLP-1, seja ele o Saxenda, o Ozempic ou agora o Wegovy, ele tem que ser fracionado. Tem que ser fracionada a dose. O paciente pode evoluir com muitas náuseas, vômitos, quadro de constipação, diarreia e dores abdominais intensas. Para diminuir um pouco desses efeitos colaterais, porque mesmo o paciente seguindo as orientações de escalonamento de dose, ele pode apresentar esses tipos de sintoma. E a náusea é o mais corriqueiro. A gente orienta para os pacientes que estiverem em uso desse tipo de medicamento para evitar a quantidade exagerada de gordura. Isso é meio que óbvio, né? Se o paciente está fazendo dieta, ele vai diminuir a ingesta calórica. Acontece que muitos pacientes, eles acreditam que o remédio seja milagroso. Sim. E não é só o remédio que funciona. Você tem que estar fazendo a dieta, né, hipocalórica, diminuindo sim a ingesta de gorduras. Além de diminuir a quantidade de gordura da dieta, você também ingerindo maior quantidade de líquido e de fibras pode diminuir esses sintomas, esses efeitos colaterais que a droga pode trazer. Agora, doutora Anaine, talvez o maior desafio no dia a dia seja exatamente isso, convencer a pessoa que o medicamento novo, ele é um aliado, ele não é aquela, puxa vida, descobrimos aqui a pílulazinha, né, entre aspas aqui, que vai resolver qualquer problema, posso comer, beber à vontade, que não tem problema nenhum. É um trabalho de convencimento, inclusive psicológico daquela pessoa, família envolvida, como que é esse dia a dia? É um desafio no consultório? Com certeza, é o grande desafio, né? A gente tem que orientar que não existem fórmulas milagrosas, não existe remédio milagroso. É um excelente medicamento, o Wegovy, é um excelente medicamento. Nós temos grandes expectativas para a sua chegada aqui no país, para tratar os nossos pacientes e ter os melhores resultados, porque foi sim em estudo o medicamento que mostrou melhores resultados para perda de peso, tá? Chegando até 17%. 17% é bem relevante. Bem relevante. Então, assim, não é uma mágica, não é um remédio milagroso. O paciente tem que fazer a parte dele. E qual que é a parte dele? Eu falo que é um tripé. Você tem que basear numa dieta hipocalórica, né? O que é isso? Você tem que comer menos e gastar mais. Mas eu falo isso em questão de calorias. Você tem que comer menos caloria e gastar mais. Porque de tamanho, um potinho de Nutella é diferente do que um potinho de salada, né? Todos são potinhos. Ou uma frutinha, né? Uma melancia, uma jaca, né? Isso. Então tem que ter esse tripé da dieta hipocalórica, do gasto maior através da atividade física, uma orientação seria 40 minutos 5 vezes por semana, né? E o tratamento medicamentoso. Sim, sem dúvida nenhuma. Me lembrei aqui até de um medicamento de, se não me engano, décadas atrás, o Xenical. Ele ainda está à venda? Sim, o Xenical, ele é o Orlistat, ele é um tipo de medicamento que ainda está liberado. Acredito que vai continuar, porque ele não tem grandes danos, pelo contrário, ele traz muitos benefícios aos pacientes, ele vai agir de forma diferente do Wegovy. Ele vai diminuir em 30% a absorção da gordura dos alimentos e você só vai absorver só o 70%, que é o suficiente para o metabolismo, para toda a estrutura do corpo. Tá certo. Foi só uma curiosidade, porque o nome assim me marcou muito na época. Inclusive, criaram até um apelido para ele, mas a gente não vai falar aqui, não. E a gente pode, Guilherme, também estar associando as medicações. Pode? Nos casos que o paciente ele apresente como um efeito colateral do Wegovy um quadro de constipação intestinal, a gente poderia associar o Orlistat ou o Xenical que causa exatamente esse efeito, né? Isso, que aí vai equilibrar. Nossa, já digo coçando para falar o apelido aqui, mas não vou falar não, tá? Do Xenical. Não, nada a ver com o funcionamento dele, só com o funcionamento do intestino, tá, gente?
Bom, vou falar especificamente, vou voltar para o EGOV aqui. Como que ele funciona no organismo? Como que vai ser essa ação no organismo? A pessoa tem alguma sensação diferente, tem muito a ver com a questão mental, como a senhora falou. É engraçado eu chamar a doutora de senhora, mas enfim, né? Abraço pro I, né? Amigo assim, de longa data, que eu não vejo, pai da Nayane. Bom, como que funciona o EGOV no organismo? Bom, o EGOV, por ser um análogo de GLP-1, o que é análogo, pessoal? É uma imitação, um semelhante. Ele tem 94% de homogeneidade, né? Com esse hormônio que nós temos, que é o GLP-1. Esse hormônio, ele é produzido naturalmente quando a gente come, para falar, olha, você está satisfeita. Isso ele vai agir lá no centro de fome e saciedade, como eu falei anteriormente, e vai falar para o paciente, pode parar. Ou seja, ele vai comer menos e ele também vai agir de maneira que ele tenha uma maior saciedade, porque ele vai interferir também no tempo de esvaziamento gástrico. O paciente ele vai ter a sensação de que comeu um boi o dia todo. Então, com isso, ele vai ter menos apetite, né? Ele vai reduzir a quantidade de comida que ele vai estar ingerindo. E a quem se destina? Porque a gente sempre imagina pacientes obesos, muita gente relaciona a obesidade com doenças, que é claro, mas não quer dizer que a pessoa que está magrinha também, ela não está ali, não possa ter pressão alta, né? Enfim, colesterol alterado. Mas ele é basicamente para quem tem sobrepeso ou pessoas, por exemplo, um diabético que é irresistível para ele comer. É irresistível. Pode ser prescrito também, mesmo ele estando ali mais magrinho, mais em forma que seja? Então, Guilherme, o EGOV, ele vai ser destinado para os pacientes com IMC acima de 30, que são os obesos, ou para aqueles com IMC acima de 27, que são os sobrepesos, que tenha ali associado alguma comorbidade relacionada ao peso, como diabetes tipo 2, uma resistência à insulina, uma hipertensão, uma síndrome da apneia obstrutiva do sono. Aí a gente também vai poder usar nos pacientes com sobrepeso. E o IMC continua valendo, então, né? Porque o meu IMC aproxima disso, aproxima dos 30. Estava em 29 alguma coisa há um tempo, acredito até um pouquinho menos. Mas eu não sou uma pessoa, né, tida como obesa, mas por causa da altura, peso muito, naturalmente. Pode ser possível para mim também? Ou tem que ter acima de 30? Então, aí no seu caso, assim, em todos os casos, a gente tem que individualizar o paciente, porque atualmente o IMC é válido para essas questões, mas a gente tem que analisar o paciente em consultório para ver se não é um caso de paciente muito alto, né? Às vezes tem a própria questão do peso corporal associado ao peso ósseo, né? Tem gente que muita gente fala assim, meu osso é muito pesado, eu não sou gordo, meu osso é que meus ossos são pesados. Então a gente tem que avaliar o paciente, né? Avaliar a composição corporal dele, mas para a questão de bula, para a questão de indicação, basicamente é essa a indicação: obesidade, que é acima de 30, ou sobrepeso, que é acima de 20, igual ou acima de 27, que tenha alguma comorbidade associada. Por exemplo, se você, então, com IMC de 29, com hipertensão e diabetes, poderia sim estar fazendo uso dessa medicação. As perguntas que eu faço é que eu imagino que sejam perguntas que vêm, que alguém que está assistindo, pergunta isso aí. Então não me ocorre aqui, desculpe até se eu pergunto, às vezes a pergunta parece muito comum, mas enfim, eu acho que a pergunta é relevante. Em relação a contraindicações, muita gente lê a bula, os dois primeiros parágrafos ali não enquadra, que joia vai contraindicação, ninguém lê. Aí a doutora Nayane tem que lembrar, olha, é bom, é positivo, é isso, mas tem contraindicações. E aí? Sim, como toda medicação, né, Guilherme? Claro. Mas as pessoas ignoram, né? Não, essa parte eu não vou ler, não. Vê só os benefícios, só os benefícios. Né? Ao que eles desejam ver mesmo. Sim. Então, a contraindicação para o uso do EGOV, basicamente, mulheres grávidas. A partir de qualquer período de gestação? Até antes, que tiverem desejo de engravidar, já devem diminuir ou suspender, né? Suspender, no caso, o uso do EGOV justamente pela liberação lenta. É um tratamento semanal. Então, é um medicamento que fica mais tempo no corpo. Então, se a paciente está planejando ali engravidar, é bom ela já suspender ao menos 2 meses ali antes da gestação. Pacientes que estão amamentando também não é indicado. Crianças,
pacientes que têm histórico pessoal ou familiar de câncer medular de tireoide ou de síndrome de neoplasia endócrina múltipla do tipo 2. Traduza. São algumas síndromes relacionadas com o carcinoma, o carcinoma medular de tireoide, tá? Teve um estudo em ratos, a gente deixa claro que o estudo foi em ratos, que mostrou que o uso de análogos de GLP-1 ou do Egov, né, no caso, pode aumentar o índice de câncer medular de tireoide em ratos. Sim. Mas não tem estudos que comprovem isso em seres humanos. Tá certo. Vou trazer uma informação. O estudo apresentado da Anvisa pelo fabricante para o registro do medicamento, e a Anvisa é muito rigorosa, e tem que ser mesmo, ele mostra que pacientes que fizeram uso do Egov, aquela dosagem de 2,4 miligramas durante 68 semanas, dá 1 ano e 4 meses, tiveram a perda média, a gente tinha até falado no início, você está chegando agora, de 17% em comparação a 2,4% dos participantes que tomaram placebo. Enfim, que não tem efeito. Está dentro dessa expectativa? Superou? Como que o meio médico, acadêmico, científico está vendo isso? Bom, nós do meio médico estamos com uma expectativa muito grande, porque realmente é um medicamento que traz uma nova perspectiva em relação ao tratamento de obesidade. O último que a gente tinha liberado para isso era a liraglutida, que tinha uma queda de 15% também, muito importante, né? Mas, graças a Deus, estão vindo aí novos medicamentos, até com 24% do peso. 24%? Isso, até 24%. Esse ainda não está liberado, mas eu creio que para o ano que vem vai liberar para o Brasil, mas a expectativa maior agora é para o que tem de mais rápido, né? Que vai ser o Egov, que já foi liberado pela Anvisa. Faltam alguns trâmites para ele estar chegando no país. Sim. E vocês imaginam, pela experiência do dia a dia, naturalmente, pela observação, pelos pacientes que vocês têm, alguns têm um sucesso mais rápido, outros menos, isso depende de cada um, depende também de certas circunstâncias. O Egov pode ser aquele diferencial que há muito tempo as pessoas esperavam? Sim, com certeza, com certeza. Acredito que ele é o astro, né? O astro do momento. A gente pôde ver aí várias reportagens no mês passado, no mês de janeiro, quando a Anvisa anunciou a liberação desse novo medicamento. São expectativas para essa chegada e creio que vai ter bons resultados com os nossos pacientes. E em relação a custo? Tá certo, ainda não está liberado, é difícil até fazer essa mensuração. Estima-se que vai ser um tratamento muito caro, vai ser dentro da expectativa. O que vocês imaginam que possa ser? Então, não dá para a gente falar exatamente a quantidade, né? O valor exato. Tanto, né? Isso. A gente se baseia no valor da Ozempic, já de mercado, que é mais ou menos R$1.000 por mês. E o valor dela nos Estados Unidos. O Egov já é um tratamento liberado desde 2021 nos Estados Unidos. E lá, se não me engano, custa cerca de $1.400. Que, convertendo para real, é quase R$7.000. Mas essa conversão não acontece, né, no meio ali do mercado de medicamentos. É quase impraticável, né? É impraticável. Mas acredito que vai ser mais ou menos R$1.400, mais ou menos. São expectativas. Para colocar um número assim. Bom, em relação a essa aprovação, né? É claro, evidentemente, era um aumento das opções de tratamento para obesidade. Só que a gente sempre fala, e falamos no início aqui, não é aquela coisa, tomou isso aqui, estou liberado para qualquer coisa. Acho que é sempre bom a gente frisar, recomendar, relembrar a importância de uma dieta saudável, do exercício físico, que todo mundo aqui sabe, todo mundo está vendo, ninguém fala, mas tem que fazer exercício físico, tem que ter uma dieta saudável, tem que ter, mas reforçar isso é sempre importante, doutora Nair. Eu falei de desafios, esse também é um grande, talvez seja com o Egov, mas eu já tenho um Egov aqui, para que eu vou fazer exercício? A academia é tão chato, né? Comer é tão bom. Com certeza. Toda consulta nós temos que ficar de cima ali para o paciente, para que ele tenha consciência de que não é um medicamento sozinho que vai fazer o tratamento, né? Que vai mostrar os resultados. E para um resultado melhor,
realmente a gente tem que associar isso, tem que associar uma dieta hipocalórica, tem que associar a atividade física. A atividade física, no início, pode parecer até que não está fazendo tanto efeito, eu estou vindo de um tratamento, virgem de um tratamento para obesidade, né? Então, o paciente ele vai responder bem rápido de início. Você vai ver que, às vezes, alguns nem praticam exercício físico como deveria e acaba tendo os resultados. A importância do exercício físico, a gente vai ver naquela hora que trava. Parou de perder peso ou até perdeu a quantidade que queria para manutenção do peso perdido, o exercício físico. Então, a gente já vai trabalhando isso na cabeça do paciente desde o início do tratamento para a perda de peso, para que quando ele diminua ali alguns medicamentos ou quando ele estabilizar na perda de peso, ele consiga ainda manter os resultados através do exercício físico. Mas a gente coloca isso sempre enfatizando que o tratamento da obesidade ele é baseado nesse tripé de uma dieta hipocalórica, da atividade física e do uso da medicação. Eu tenho pacientes no consultório, por exemplo, que basicamente usam as mesmas medicações, um volta com 6 quilos a menos no primeiro mês e já tem paciente voltando com 15 quilos a menos. Qual que é a diferença? O próprio paciente, aquele paciente que se dedica, aquele paciente que faz as orientações, que cumpre as orientações que a gente passa com relação à dieta, com relação à atividade física. Tem paciente que faz atividade física 1h30 por dia, todos os dias da semana. Então, esses pacientes que pegam firme, né, que seguem à risca as orientações médicas, vão sim realmente ter um melhor êxito no tratamento. A pessoa está falando aqui de gente que não gosta de fazer exercício, mas tem gente que já gosta de fazer demais, a tal da vigorexia, a pessoa se excede. De vez em quando a doutora Elaine tem que dar um freio também, fala, opa, calma aí, porque está excedendo. É bom fazer exercício, mas passa do limite também, é prejudicial. Isso, a gente tem que avaliar o paciente, porque pode ser prejudicial principalmente para a questão articular, né, joelhos, que é onde tem toda a questão do impacto. Então, a gente tem que avaliar cada caso. Ali também, às vezes tem que frear um. Isso. Meio difícil do paciente que está vindo da obesidade, né? Sim. Às vezes é um paciente que já pratica atividade física, que não vai fazer uso dessas medicações. Parece sim, em alguns casos. Mas do paciente obeso, que vira atleta, eu ainda não tenho. Não, mas vai acabar tendo. Se Deus quiser. Bom, é um tratamento e, como a gente falou aqui, não é mágica. Ele tem um prazo para acontecer, para o efeito. Qual que é a expectativa para ter assim, um efeito legal? Que se chegue numa condição que o paciente ele possa, de repente, opa, tô bem, eu posso seguir sem esse medicamento, ou ele vai ser para acompanhamento para a vida toda? Então, Guilherme, a obesidade, por se tratar de uma doença crônica e progressiva, ela merece tratamento crônico. Desculpa até fazer essa analogia, pode parecer até grosseira, mas é o viciado em drogas. Ele vai ser um eterno viciado. Ele tem que ter acompanhamento, seja psicológico, enfim. Às vezes ficar sozinho é complicado. Eu vi até um depoimento do Casagrande um dia desse, ele disse que evita ficar sozinho. Sempre que tem alguém por perto ali que tem uma boa conversa, que, né, e admitir o problema também, acho que é o grande passo para você se manter saudável. Desculpa até ter opção, só para ilustrar aqui. Com certeza, mas é um tratamento crônico. A depender do caso, ele não vai precisar usar, vamos supor, a gente começou um tratamento com 5 medicamentos diferentes, 4 medicamentos diferentes. Quando ele terminar, atingir o peso ideal, ele provavelmente não vai precisar manter o tratamento com 4 drogas que ele iniciou o tratamento. Ali a gente vai ver o que fazia ele engordar. Qual que era o gatilho de ganho de peso? É o gatilho emocional? Então, aquele paciente ele tem que manter pelo menos uma medicação para controle emocional, para ansiedade. Porque hoje em dia, Guilherme, as pessoas, elas descontam muito o seu dia a dia, o estresse, na alimentação. A gente fala que tem aquele comer emocional, o comer de recompensa, né? Eu mereço esse pote de sorvete. Isso. Olha a cara do Darlan ali. Nós todos temos um alimento recompensa, né? Hoje meu dia foi ruim, eu vou tomar um açaí. Hoje é sexta-feira, estamos gravando esse programa sexta-feira. Sexta-feira, para mim, é irresistível a questão do sorvete, mas tem 2 semanas que eu estou resistindo. Não sei se eu vou aguentar a terceira, mas vou tentar, viu, doutor? Prometo. Uma vez na semana está liberado, né? Não pode aquele paciente que sempre encontra uma desculpa para poder estar ali saindo da dieta. Se convence que não, eu preciso.
acabei de almoçar, eu preciso de um doce. Entendeu? Isso era muito comum nas famílias antigas, então, havia compotas de doce ali o tempo todo, né? Se tivesse o doce, meu Deus. Isso. E é uma orientação que a gente tem que acabar fazendo em cada consulta. É um trabalho de formiguinha que a gente exerce dentro do consultório, porque é uma reeducação. É uma reeducação alimentar, é uma reeducação em relação à importância do exercício físico, a reeducação em relação ao problema da obesidade, que hoje em dia é uma pandemia, né? Estima-se que até 2020 no Brasil, 2030 no Brasil, teremos 30 milhões de pacientes obesos. E isso é muito grande, né? Uma população muito grande. E a gente fica preocupado não só pela questão da obesidade em si, mas o que ela acarreta, o que ela traz, as outras doenças que vêm junto com a obesidade. Diabetes tipo 2, uma resistência à insulina, hipertensão, síndrome da apneia obstrutiva do sono e até alguns tipos de câncer, como câncer de endométrio, de colo, de mama. Por isso, toda essa preocupação em relação à obesidade, toda essa expectativa em relação a novos medicamentos que estão aí chegando para esse tratamento. Bom, a gente tem que aproveitar a doutora Nayane aqui e eu vou colocar uma curiosidade. A gente está vendo ali os índices Yanomamis naquele estado total de desnutrição. Muita gente imagina, só dá comida que volta ao normal. Por que esse processo também de quem está tão magro, desnutrido ali, correndo risco de morrer, ele é um processo também cuidadoso, é simplesmente só vão dar comida, vão alimentar ali que a coisa resolve. Como que é esse processo de fazer voltar a uma situação de ter um organismo, pelo menos normal, com peso normal? Porque ali o IMC é exatamente o contrário. Como que é aquele processo? Me vê essa curiosidade agora, doutora Nayane. Então, assim como a perda de peso, o ganho de peso, também ele é um trabalho de formiguinha. Porque aquele paciente, ele perdeu muita massa magra. Então, ali é um paciente que a gente chama de paciente sarcopênico. A gente tem que tomar em consideração também essa questão da massa muscular. Porque ali o paciente, ele fica a depender muito ali da massa óssea, da estrutura óssea e pele, né? Um paciente totalmente desnutrido. Então, a gente não se preocupa só com a quantidade de calorias para que ele ganhe peso. A gente se preocupa na qualidade. Na qualidade. Esse paciente, ele precisa de proteínas. Esse paciente, ele precisa de vitaminas. Com certeza, tem uma hipovitaminose ou várias hipovitaminoses associadas, vitamina D baixa, vitamina C baixa, quadros anêmicos importantes, alguns precisam até de transfusão sanguínea. Então a gente chega a esse ponto. Então assim, a gente precisa ver esse paciente num todo, tanto suas estruturas musculares, não só ganho de peso, mas estrutura, toda a composição corpórea, proteínas, músculos, vitaminas e por aí vai. E até observar a dieta que eles faziam, por exemplo, porque pode ser que seja, mesmo o homem branco chegando ali, vem com embutidos, enlatados, aquela coisa toda. Mas observar a dieta que faziam e a dieta que possa se introduzir ali, se ela vai ser benéfica, se não vai ser benéfica, ou por situação emergencial, qualquer coisa está valendo também. Não, tem que ser orientado por nutricionista, né, por especialistas na área, para quantificar. A dieta tem que ser hipercalórica, né? Hipercalórica, mas suprindo a necessidade de vitaminas, de minerais, que com certeza aqueles pacientes estão necessitados. Certo. Em relação ao EGOV, teve alguma coisa que a gente tenha deixado para trás de falar, alguma lembrança, alguma reafirmação do que a gente já falou para quem estiver chegando agora, doutora? Bom, assim como o EGOV, qualquer outro medicamento para tratamento de obesidade deve ser acompanhado por um médico. Então, gente, infelizmente, ainda é um medicamento que compra-se sem receita, que vai comprar sem receita. Mas os riscos estão aí. Nós comentamos sobre os riscos, sobre as superdosagens. Então, nós, como a sociedade num todo, temos o dever de orientar um paciente, uma pessoa que a gente vê que tem obesidade, a procurar um tratamento adequado, a procurar um profissional da área para poder fazer esse tratamento, né? E para a gente finalizar, qual que é a expectativa para ele ficar disponível no Brasil? É claro que a Anvisa é muito criteriosa, veio essa aprovação no início do mês passado, mas quais são os passos e será que até o final desse ano ou meados do ano será possível? Acredito que sim. Agora o primeiro passo já foi dado, que foi a aprovação
Talvez da seja Anvisa. o mais demorado, né? Isso. Agora tem parte do CEMED, que é a Câmara de Regulação de Medicamentos, né, para ver toda a questão de logística, de importação, mas acredito que no segundo semestre o EGOV já estará aí nas farmácias de todo o país. Uma outra coisa que me ocorreu também, porque a gente tem a questão de medicamentos genéricos similares no Brasil. Há essa expectativa? Como deverá ser esse andamento em relação a... Bom, a gente entende quebra de patentes, enfim, tudo que aconteceu lá para trás é possível nesse caso aqui também? Não, com relação aos análogos de GLP-1, não tem essa conversa. Você fala, tem algo aqui que é o mesmo princípio ativo, manipulei aqui, não existe Ozempic manipulado, não existe o Wegovy manipulado. Se alguém chegar com essa conversa, então... Charlatanismo. Tá? Atualmente, só a Novo Nordisk que ela tem... Isso, detém todo processo de produção, e de fabricação e de venda desse medicamento. É o que a gente falou, porque o que tem de oferta de tudo que você possa pensar em internet, fórmulas milagrosas principalmente, é novidade, é uma coisa assim inacreditável que às vezes não toma em providência, porque está ali, todo mundo sabe o endereço, sabe quem está fazendo, sabe, enfim, nada acontece, mas também não compete a nós aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Doutora Nayara, para a gente agora acabar mesmo, redes sociais, sem querer fazer consulta por rede social, viu, gente? É só para, enfim, conhecer todo o trabalho da doutora Nayane, onde encontrá-la, de que forma, fazer o procedimento correto, que é procurar o profissional que é competente para a sua área específica. Isso é sempre bom frisar. Não é gasto, não é custo. É investimento que você está fazendo, bem mais precioso que você tem, que é a sua saúde, afinal de contas. Com certeza. Bom, para quem ficou interessado, eu atendo lá na clínica Alta Astral, e quem quiser saber mais informações, não só sobre perda de peso, mas sobre todo o conteúdo na área da endocrinologia, tireoide, crescimento, hipogonadismo, depois até uma questão importante para a gente fazer um programa. Hipo quê? Gonadismo, testosterona baixa, né? Então, pode me seguir lá no Instagram, é dra.nayaniellenbritor. Pois está lá com toda essa simpatia que vocês viram. A gente agradece mais uma vez. É um assunto que não cabe assim no espaço de entrevista, porque são tantos fatores, né? E muitas vezes as pessoas relacionam. Eu preciso estar bem. Ótimo. Todo mundo quer e precisa estar bem. Mas só que relaciona muito isso com a estética, enfim, ditadura da magreza ou preconceito contra a gordura. E o mundo não é assim. Nós somos diferentes. Ainda bem que somos diferentes, né? Sem dúvida nenhuma. Doutora Nayara, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada. Tá certo. Essa entrevista que você acompanhou agora, de repente você está chegando no finalzinho, só pegando um muito obrigado aqui, ela pode ser acompanhada novamente, ela passa em horários diferenciados na grade de programação do canal 14 da NET, e vai estar para sempre ali no nosso canal do YouTube, Programa Alto Astral no 14. Eu até esqueci, porque eu sempre no início eu falo qual é a edição, né? Essa edição número 266 do Programa Alto Astral no 14. É muita entrevista, várias delas não perecíveis, são de assuntos que são relevantes, como essa da doutora Nayane. E se você viu, gostou, recomende, né? Fale para alguém, assista lá que eu vi uma entrevista muito, muito legal, muito informativa com a doutora Nayane. Então, mais uma vez, muito obrigado, você que nos acompanha e também aos nossos parceiros, sem os quais seria impossível trazer essa informação. Até logo mais. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a Arte do Algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Porto Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Egoservice Vigilância e Segurança Privada, Meglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontítica e Traumatismo Dentário, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, folhas, suplementos naturais, Droga Lúcia, economia a serviço da sua saúde, Opção Ótica, Exclusiva Castor, um sonho de colchão, Centro Automotivo de Reparos Lagcar, Caplife, tratamento capilar, Dotes, tecnologia e comunicação,
Sabor e Arte, a arte de comer bem, Graci Falcão, doceria e Mega Estúdio.